Meus irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Quero pedir aos irmãos que abram comigo a Bíblia Sagrada. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7. Lucas capítulo 7, do versículo 18 até o versículo 28. Todos encontraram? Tudo bem? Então está escrito assim na palavra do Senhor: e os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: ide anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saíste a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saíste a ver? Um homem trajado de vestidos delicados? Eis que os que andam com preciosos vestidos em delícias estão nos passos reais. Mas que saíste a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Amém, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Este é um acontecimento, um episódio, uma passagem na vida de um crente, um homem de Deus por nome João Batista. Antes de ser esse homem de Deus que nós acabamos de ler aqui, alguns caracteres do seu ministério, João Batista era um crente tal qual eu e você, que no seu coração sempre acalentou a esperança no Cristo que João Batista servia, e no Cristo que eu e você servimos. Em meio a tudo isso, João, ele enfrentou ao caminhar da sua vida aqui na terra, alguns conflitos internos, devido a algumas dúvidas que batera ao coração deste servo de Deus. Dúvidas estas que porventura pode bater ao meu e ao teu coração na caminhada da fé que nós estamos trilhando nela. Nenhum de nós somos super-homens ou super-mulheres, que atravessamos toda a caminhada até o dia em que Cristo nos buscar, sem algum momento da nossa vida, alguma dúvida bater ao nosso coração.
tal qual aconteceu com este homem de Deus, por nome João. Mas é exatamente por isso, irmãos, que nós estamos aqui nesta noite, para que a minha alma e a tua alma seja fortalecida no Senhor, na explicitação da sua santa palavra. A palavra de Deus é vida, e vida abundante para os nossos corações. Domingo eu via quando o nosso bispo Oídes concitava os irmãos para estarem presentes nesta reunião de terça-feira. E muito acertadamente. Porque é exatamente aqui que nós crescemos. É exatamente aqui que nós nos fortalecemos em Deus. Quando da exposição da sua santa palavra. Irmãos, deixe-me dizer para vocês, embora muitos saibam, talvez até mais do que eu. Mas deixe-me dizer quem era esse João. Um nome tão comum, João. Um nome tão corriqueiro, o nome desse homem. Mas ele era filho de um sacerdote, por nome Zacarias. João era da linhagem sacerdotal, ou o pai dele da linhagem sacerdotal. A mãe de João, Isabel, esta mulher também que tinha ascendência sacerdotal. Então João nasceu em um lar muito importante, lar de promessas de Deus. João, quando os seus pais estavam em avançada idade, tanto Zacarias como Isabel, sua mãe, em avançada idade, ambos já não poderiam ter filhos. A palavra de Deus diz que Isabel era estéril, ela não poderia ter filhos. Mas de uma maneira miraculosa, quando o pai de João Batista estava exatamente exercendo o ministério sacerdotal, ele estava no templo, junto ao altar de incenso. Naquele momento apareceu um anjo de Deus, um mensageiro dos céus, e falou para Zacarias, pai de João Batista: Zacarias, você é de avançada idade, bem como a sua mulher. Mas um milagre vai acontecer em sua casa, porque a sua mulher conceberá e dará à luz a um filho. E esse filho será profeta do Altíssimo. Esse menino vai ter uma vida totalmente especial na presença do Todo-Poderoso. Ele será um vaso especial do Senhor. E naquele momento, o anjo trouxe algumas instruções para Zacarias, acerca de João, dizendo: olha, esse menino será tão especial que ele não poderá beber bebida forte, não poderá beber vinho, não poderá beber bebida alcoólica na sua boca. Não, ele será nazireu de Deus, escolhido pelo Senhor. E tem mais, o Atalaia disse: e esse menino será totalmente cheio do Espírito Santo de Deus. Pronto. Ele trouxe aquela palavra para Zacarias. Zacarias ficou meio que duvidoso ante aquela profecia, porque é lógico, o organismo de Isabel totalmente amortecido, Zacarias pela sua forma também idoso, e ele meio que duvidou da palavra daquele anjo, e o anjo disse: olha, então você não conversará, não falará mais, até o dia em que a promessa de Deus cumprir em sua casa. Irmãos, e passou-se um tempo, diz o texto sagrado, que Isabel concebeu e deu à luz a João Batista. Esse João Batista, irmãos, ele não era uma pessoa qualquer. Isabel, os irmãos sabem que ela era prima de Maria, Maria que foi mãe de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então ele era de uma linhagem muito importante. Os irmãos se lembram quando Maria fora visitar Isabel, e quando aquelas duas mulheres grávidas se encontraram, e que elas pegaram na mão uma da outra e disseram: a paz do Senhor Jesus. Diz que
o menino saltitou dentro do ventre de Isabel, e foi uma alegria muito grande na vida daquelas duas mulheres, de tal forma que elas ficaram admiradas. Isabel começou a profetizar algumas coisas bonitas ali, e a presença de Deus foi notória na vida daquelas duas mulheres naquele momento. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Irmãos, o certo é que esse João Batista cresceu, e Deus começou a usar ele poderosamente. Naquela época, todos os irmãos sabem, que o povo hebreu, o povo de Deus, vivia o período chamado silêncio profético. Deus não falava com o seu povo há mais ou menos uns 400 anos. Diz alguns entendidos que foi uma época de negrura espiritual no meio do povo de Deus, porque houve um silêncio. As pessoas queriam ouvir a voz de Deus. Hoje todos nós temos o privilégio de estar aqui com a Bíblia Sagrada aberta e o Espírito Santo de Deus falando aos nossos corações. Naquela época houve um silêncio. As profecias cessaram. Profecias de Jeremias, Isaías, Ageu, Zacarias, Malaquias cessaram. Havia algumas décadas ou alguns séculos. De repente Deus levanta um homem simples no deserto da Judéia, por nome João Batista. E ele começa a pregar poderosamente a palavra de Deus. A mensagem de João Batista, todos os irmãos sabem, a mensagem da chegada do reino de Deus. E a mensagem que esse profeta de Deus pregava, ela tinha 3 aspectos principais. Ele pregava arrependimento a ser demonstrado por frutos dignos dessa atitude mental e dessa atitude comportamental. João Batista pregava incisivamente para que o povo se arrependesse e se voltasse para Deus. O povo estava distante, o povo estava meio que disperso. E levanta aquele profeta de Deus com autoridade e graça, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas João também, ele pregava sobre a advertência do juízo e um castigo vindouro. Ele diz: olha, está posto o machado à raiz da árvore. E este que eu estou anunciando, cuidado, ele vai trazer juízo sobre a terra. Mensagem dura, mensagem de arrependimento, mensagem de juízo. Mas João, esse homem era tão poderoso também que ele pregou o batismo de fogo. Ele começou a batizar as pessoas que se arrependiam. E ele dizia para aquelas pessoas: eu vos batizo com água, agora após mim vai levantar outro, muito mais poderoso que eu, e ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. É por causa desse anúncio de João Batista que hoje eu e você falamos em línguas, em mistérios com o Senhor. Por quê? Porque Jesus Cristo veio e nos batizou com o Espírito Santo. Hoje somos batizados com o Espírito Santo e com fogo. A igreja do Deus vivo, ela tem esse privilégio, né? Nós falamos em outras línguas. Que línguas são essas? São línguas que não são aprendidas na faculdade, não são aprendidas nos cursinhos da vida. São línguas que o Espírito de Deus desce sobre o crente, e ele inspira o crente a falar em outras línguas. E Paulo diz: falem nas línguas, porque quem fala língua edifica-se a si mesmo. E todas as vezes que a igreja fala em línguas, fala em mistérios com Deus, nós somos edificados pela presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. João Batista anunciou isso: olha, após mim virá outro, e esse é muito mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Glorificado seja o nome do Senhor. Quem já experimentou esse batismo que o Senhor Jesus Cristo tem batizado o seu povo? Glória a Deus. Em nossos cultos, em nossas reuniões, não pode faltar isso. Não pode faltar as línguas, não pode faltar os dons, não pode faltar a graça. Não pode faltar isso, porque isto é a notoriedade de que nós somos um povo pentecostal e cremos nas promessas e no batismo de fogo que o Senhor Jesus Cristo veio trazer para a sua igreja. Irmãos, aí vocês imagine como esse homem foi poderoso em obras e em palavras. Diz que ele pregava no deserto. As pessoas hoje
há alguma estatística que diz que as pessoas, muitas pessoas escolhem os templos ou as igrejas para congregar devido ao conforto que a igreja oferece. Se a igreja tem ar condicionado ou se não tem, se tem boas poltronas, se a igreja tem um departamento infantil que cuida muito bem das crianças. Esse homem aqui, irmãos, ele pregava lá no deserto. Lugar árido, lugar seco, difícil. E as pessoas corriam para lá para ouvir as palavras que saíam da boca de João Batista. Oh, glória a Deus. Glória. Por quê? Porque as pessoas estavam com sede de Deus, sedentas da presença do Senhor. E elas corriam para lá para ouvir João Batista. Às vezes em um sol causticante, debaixo de um sol causticante, de repente naquela poderosa palavra de João Batista, ele se depara diante da maior autoridade daquela época, Herodes. E diz que Herodes vivia ilicitamente com uma mulher que não era propriamente a sua esposa. Ele havia tomado aquela mulher de um irmão seu. Pensem nisso. Havia tomado, usurpado a mulher do seu irmão. João Batista, aquele homem, aquele profeta poderoso, ele olha para o monarca e diz: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Você está em pecado diante do Senhor. Ô irmão, isso é difícil, não é? Isso é difícil. Que coragem desse profeta de Deus. Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. A origem do teu casamento não é lícita diante do Senhor. Meu Deus. De repente, irmãos, ele estava mexendo com a maior autoridade daquela época. De repente nós vimos agora um João, esse João poderoso, que teve o nascimento seu totalmente por revelação de Deus e por visão de Deus. E que o anjo disse para João Batista: ele será poderoso em palavras e obras. De repente a gente vê esse João Batista detrás das grades, na prisão. João Batista não era nenhum contraventor da Lava Jato. Não, vocês sabem disso. João Batista era um homem sério. Era um profeta de Deus, pregador incisivo da palavra de Deus. De repente ele vai para a cadeia. E lá na cadeia, no silêncio da cadeia, ele pensa consigo mesmo: por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque eu denunciei o pecado. Eu falei algo, eu denunciei alguma coisa, que eu condenei alguma coisa que Deus condena também. Herodes Antipas, esposa Herodias, a sua segunda mulher, diz que João foi preso na fortaleza de Maquerô. Pastor Enoque deve saber melhor sobre isso aí, na Pérea, próximo ao Mar Morto. Nós já tivemos ali naquelas cercanias. Meus irmãos, o certo é que eu diria que esse grande bandeirante da fé, esse imenso herói do Evangelho, agora ele se vê detrás das grades e alguma dúvida bate ao seu coração. Na caminhada com Deus que aquele homem caminhara. Eu estou falando com pessoas aqui, com homens e mulheres, jovens e adolescentes e crianças, que você caminha com Deus, você anda com Deus. Sua vida é na presença do Senhor. Mas como eu disse no início desta palavra, de quando em vez alguma dúvida às vezes bate ao nosso coração. Que dúvida foi que bateu ao coração de João Batista? Aquela dúvida de não saber por qual propósito Deus estava mantendo ele naquela fria prisão. Por que isso, Senhor? Há uma diferença muito grande entre dúvida e incredulidade. Dúvida tem a ver com aquilo que a gente tem uma dúvida aqui na mente. Por que, Senhor? Qual o propósito do Senhor para comigo aqui nesse lugar? Incredulidade tem a ver com a vontade da pessoa. É o querer da pessoa resistir à palavra e à vontade de Deus para a sua vida. João não foi incrédulo. Ele não estava incrédulo quanto à palavra de Deus, mas uma profunda dúvida veio à sua mente. Por que isso? Talvez muitos de nós, especialmente quando nós passamos pela prensa das lutas e das tribulações,
A mesma dúvida que pairou no coração de João Batista, paira nos nossos corações também. Talvez a mesma. Senhor, por quê? Eu não estou entendendo o propósito do Senhor. Nós sempre ouvimos aqui que em tudo aquilo que acontece conosco tem propósito de Deus. Mas às vezes a gente não entende. O filho do deserto agora esquecido dentro de uma prisão. E João, ele fica sabendo que Jesus Cristo, ele está ali na Galileia pregando o evangelho, curando os enfermos. Passou-se algum tempo, talvez passou 1 mês, 2, 3, João preso, Jesus Cristo pregando. Talvez muitos daqueles que estavam atrás de João, quando ele pregava o evangelho, agora corriam para Jesus. E daí? E agora? E passam-se os dias, e passam-se os meses, e ele não tem nenhuma resposta. As dúvidas do coração de João, talvez nós poderíamos dizer assim: como conciliar o que Jesus Cristo está operando, ou como Jesus está operando, diante do sofrimento que eu estou atravessando aqui. Irmãos, os momentos de dor que nós passamos, os momentos de provação que o crente atravessa, esses são os momentos mais difíceis da nossa vida. Quando existe fraqueza física em nós, ou às vezes fraqueza psicológica em nós, quando estamos experimentando a dor em nossa alma, a gente pode não entender, Senhor, por quê? Há uma dúvida na minha mente. Eu não estou incrédulo quanto à tua palavra, mas há uma dúvida na minha mente, o porquê disto? E as pessoas chegavam e diziam para João: João, Jesus Cristo está pregando por aí afora, e operando milagres e maravilhas, e curando os enfermos, e a coisa está bonita, João, por aí afora. Talvez, se João fosse muitos crentes do século 21, ficaria indignado. Como é que eu sou um crente, um pastor, um pregador do evangelho, e eu estou vendo agora como João estava na prisão, e vendo um Herodes bêbado no palácio, vivendo com uma mulher adúltera ao seu lado, uma bailarina imoral, fútil, com toda a regalia no palácio central, os ímpios com toda a regalia, e João mofando lá na prisão. Como é que é isso? Como é que a gente entende isso, irmãos? Como conciliar o silêncio de Deus com a urgente necessidade do seu servo? Talvez a palavra de Deus possa estar conversando ao coração de algum crente aqui nesta noite, que você está experimentando a prensa da prova. Pedro diz: às vezes as provas vêm para nós como ardente prova, como se coisa estranha nos acontecesse. Você está passando exatamente por essa moenda, e Deus está calado, e Deus se silencia. João esperava, talvez, que Jesus Cristo naqueles dias, ele pudesse fazer alguma coisa e denunciar a prisão dele. Não está certo, vocês prenderam um homem por pregar o evangelho, isso não está certo. João talvez esperasse que Jesus Cristo fizesse uma concentração pública e denunciasse tudo isso. Mas Jesus Cristo ficou em silêncio durante todos aqueles dias. Você já experimentou o silêncio de Deus diante de uma provação que você esteja atravessando? Será que em algum momento da nossa vida, da nossa caminhada, você é fiel a Deus? Você caminha até a tesouraria da igreja e entrega ali os seus dízimos e ofertas. Você ora, você jejua, você ama, você perdoa. E de repente a prova vem para a sua vida. A moenda vem e você não sabe por que isso está acontecendo. E a dúvida bate ao nosso coração. Por quê? A dúvida de João foram as suas expectativas não correspondidas. Como é que eu faço, gente?
Eu não estou aqui, eu estou preso aqui injustamente. Aí ele tinha os seus discípulos também, que talvez o visitava na prisão. E os discípulos de João vêm e traz outro relatório dizendo: olha, João, Jesus Cristo está curando cegos, Ele está fazendo cegos ver, Ele está fazendo surdos ouvir. A palavra de Jesus Cristo está fluindo poderosamente por todo lado. E aí ele chama os discípulos e diz assim: vai lá, faça uma pergunta para Jesus em meu lugar. Pergunte Ele, se Ele é verdadeiramente o Messias, ou havemos de esperar outro. Ô irmãos, quantas vezes o que aconteceu com João, lá na fria prisão onde ele estava, quantas vezes pode acontecer comigo e com você? Conosco que pregamos o Evangelho, conosco que ministramos aos vossos corações, às vezes uma dúvida bate ao nosso coração e diz: meu Deus, por quê? Ai, eu sou teu servo, às vezes falta o cotidiano necessário para mim, na minha mesa, por que isso, Senhor? João chama os seus discípulos e diz: vai lá e pergunta o Messias, pergunta Jesus, se Ele é verdadeiramente o Cristo. Esse Cristo que eu tenho anunciado com tanta ênfase aqui na Pérea, na Judéia. Veja se Ele é o Cristo mesmo, ou esperaremos outro. A dúvida que talvez bate ao meu coração e ao seu coração, bateu no coração desse homem de Deus aqui, João Batista, servo do Senhor, experimentou a prisão injustamente, pregador das verdades de Deus. E agora ele chama os seus discípulos e diz: vocês podem fazer essa pergunta para Jesus? E o texto que nós lemos aqui diz que os dois discípulos de João chegaram até Jesus e disseram: Jesus, João manda que nós venhamos até o Senhor perguntar ao Senhor se o Senhor é o Messias mesmo, ou Ele há de esperar outro. João está lá na prisão. Foi aí que Jesus Cristo respondeu, aqui no capítulo 7. Respondendo Jesus, disse-lhes: ide anunciai a João o que vocês têm visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E Jesus disse uma palavra forte para os discípulos de João, dizendo: diga para João, bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para aqueles moços: diga para João, bem-aventurado aquele que não tropeçar no plano que Deus teve através de mim. Essa pessoa não, João não pode tropeçar. Fale para ele não tropeçar não, fica firme. Moisés passou por aquilo que João passou, Elias passou, Jeremias, Paulo diz que houve momentos na vida dele que a prova foi tanta que ele diz: da vida eu me desesperei, da vida eu me desesperei. Paulo, grande bandeirante do Evangelho. Como? Moisés, ante a incredulidade do povo. Elias, quando ele se sentiu abandonado também lá no deserto, ele disse: Senhor, eu quero morrer, eu quero morrer. Aí Jesus diz para João: João, fale para João lá, bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Não tropece não, João, fique firme, levanta a sua cabeça, estou contigo, não tropece não. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, nós não sabemos o porquê disto. Diz que os discípulos de João saíram, e quando eles deram as costas para Jesus, quando eles foram embora dar o recado para Jesus, Jesus Cristo começa a enaltecer aquele profeta do Senhor por nome João Batista. Jesus entendia aquela dúvida do coração de João. Ele entendia aquele momento de fraqueza que ele estava atravessando, ele entendia aquilo.
Versículo 24, eu estou perto de terminar. Versículo 24 está escrito assim. Capítulo 7, verso 24. Que saíste a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Vocês pensam que João Batista, Jesus Cristo dizendo, vocês pensam que João Batista é como uma vara que o vento leva para lá e para cá? Não, ele é como uma coluna. João Batista é como uma coluna forte. Ele não é agitado por qualquer vento, não. E eu sei que as pessoas começaram a ficar admiradas do que Jesus Cristo dizia. As circunstâncias adversas na vida de João Batista não fez com que ele se tornasse como um caniço agitado pelo vento. Não. Jesus diz mais. Ele não foi um homem que se dobrou diante das seduções do governo daquela época, está escrito no versículo 25 aí. Que saístes a ver? Um homem trajado de vestidos delicados, eis que os que andam com vestidos preciosos, em delícias, estão nos passos reais. Como que se em outras palavras o Senhor estivesse dizendo, muito pelo contrário. Quando João entrou lá no poder corrompido, ele denunciou o erro daquele povo, um corajoso. Meus irmãos, e aí Jesus diz uma terceira palavra, o Filho de Deus enaltecendo a vida daquele profeta do Senhor. Mas o que vocês saíste a ver? Um profeta? Sim, vos digo, muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito, eis que vos envio o meu anjo diante da tua face. Irmãos, Jesus Cristo disse, esse João que está lá na prisão, olha queridos, e eu vou dizer para vocês aqui, esse João, se Jesus Cristo tivesse explicitado, ele diria, esse João que eu não vou livrar ele da morte, não vou livrar ele da morte. É um dos porquês que nós haveremos de receber a resposta disso só na eternidade. No dia que eu e você estivermos na eternidade, nós poderemos perguntar a Jesus, Senhor, por que o Senhor não livrou João da prisão lá, quando ele estava preso? O Senhor permitiu que ele fosse decapitado ali. Esse homem poderoso, esse homem que o Senhor deu um testemunho tão forte por ele. Olha, esse João, diz o texto sagrado, ele é aquele que diz, eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará o caminho diante de ti. Esse João foi aquele que teve o privilégio que nenhum de nós temos e nenhum de nós talvez teremos. Olhar para Jesus e dizer, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que privilégio. Parece que Deus trouxe João à terra exatamente para isso, para aquele momento. Batizar Jesus, olhar para a multidão e dizer, vocês estão atrás do Messias? Olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo aí. E naquele momento parece que desapareceu-se João, e o ministério de Jesus Cristo começou a aflorar. Mas irmãos, talvez eu e você que passa por provações, você não esteja escutando, mas o Senhor dá testemunho por você lá nos céus de Deus. Jesus esperou os discípulos de João ir embora, e ele falou todas essas palavras maravilhosas aqui, em relação a este homem. Oh irmãos, e aí a gente olha para a vida desse João Batista aqui e diga, Senhor, eu gostaria de ser tal qual esse profeta do Senhor que andou lá no deserto da Judéia pregando o evangelho, fazendo bem e fazendo a vontade do Senhor. Esta dúvida que João teve durante esse período que ele vivenciou lá na prisão, o Senhor entende muito bem. Deus entende tudo, Ele entende as nossas fraquezas, Ele entende as nossas debilidades, Ele entende, irmãos. E o dia que eu e você, nós chegarmos lá nos céus, nós haveremos de ver esse João Batista aqui, glorificado juntamente com Jesus. Imagine o testemunho que esse João Batista terá do Senhor naquele dia. Esse profeta de Deus, esse guerreiro da fé. Eu quero terminar esta palavra, esta meditação, dizendo para os irmãos nesta noite mais uma vez,
Tudo que o Espírito Santo quer de mim e de você é que eu e você não retrocedamos na nossa caminhada espiritual. Passe o que você passar, haja o que houver, aconteça o que acontecer, esteja firme no Senhor. Esteja firme no Senhor. Talvez, se Jesus Cristo tivesse dito aquelas palavras para os discípulos enquanto eles estavam ali, João ficaria garboso. Mas o Senhor Jesus esperou eles saírem. Depois ele deu esse testemunho lindo e maravilhoso acerca da fé desse servo, desse baluarte da fé, desse baluarte de Deus. Há coisas, queridos irmãos, que nós só entendemos depois, só entenderemos amanhã. Há particularidades na vida do crente que talvez nós só entenderemos no dia em que nós transpormos os portais da eternidade e estivermos para sempre com o Senhor. Mas guarde as suas indagações, mesmo que a dúvida bata o teu coração, mas de repente levante a sua cabeça e diga: Deus está comigo, eu vou caminhar até o fim. Mesmo que rastejando, mesmo que com os pés meio que trôpegos, mas eu vou chegar lá, eu vou até o fim. E o Espírito Santo um dia há de nos receber na glória. Jesus Cristo diz: bem-aventurados sois vós que agora chorais, porque vocês haverão de sorrir em minha presença. No dia em que o Senhor tocar a trombeta dele na glória, e que nós formos transportados desta terra para os céus, no dia em que o Senhor recolher o seu celeiro, o seu trigo no celeiro, nós haveremos de glorificar e dizer para o Senhor: Senhor, valeu a pena caminhar contigo lá na terra. Fique firme, meu irmão, minha irmã. Fique firme na paz do Senhor, na graça do Senhor. Esta é a palavra que Deus colocou ao meu coração. Deus abençoe o bispo Aídio José do Carmo. Deus abençoe a amada igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém.